bênção. Vamos lá, hoje vamos falar um pouquinho sobre Lucas 14. E por que é que Lucas 14 é importante para nós, igreja? Jesus quer ensinar algo importante aos fariseus daquele tempo, aos homens religiosos daquele tempo, mas também quer ensinar algo para nós. E ele vai ensinar algumas coisas que entram na contramão de comportamentos que nós assumimos pela religiosidade ou pelo tradicionalismo, pelas leis que nos impedem de expandir o reino de Deus e o amor ao próximo. Aliás, quando Jesus é desafiado a dizer assim: Mestre, quais são os dois maiores mandamentos? Ou seja, quais são as duas leis de Deus para o homem mais importantes para a sua vida? E ele diz: amar a Deus sobre... Pergunto eu, amar a Deus sobre todas as coisas tem dia da semana? Não. E amar ao teu próximo como a ti mesmo tem dia da semana de ação? Não tem. O amor deve ser um movimento, a ação deve ser um discernimento dos nossos olhos e a avaliação do nosso comportamento no dia a dia, não no dia específico. Por que é que eu quero falar sobre isto? Porque eu na quinta-feira fui desafiado a explicar a situação do sábado. Não foi, irmã Thaís? E Lucas 14, e Lucas, como médico, gosta muito de falar das curas de Jesus. Ele gosta de trazer esse milagre que não está ao alcance das mãos humanas e que Jesus faz parecer de uma simplicidade extraordinária, porque o seu poder é assim. É de uma simplicidade extraordinária, mas de uma capacidade de profundidade sem igual. Então, Lucas 14 está dividido em blocos, entre os quais uma parábola em que muitos são convidados para cear, assim como muitos são convidados a pertencer ao reino do Senhor e arranjam um monte de desculpas. Mas o iniciozinho de Lucas 14 é onde nós hoje vamos nos deter, é sobre ele que nós vamos conversar, e nós vamos ler Lucas 14 a partir do 1 até ao versículo 6. 14, 1 ao 6. Agora ficou fácil dos irmãos lerem e acompanharem, então vamos ler juntos. Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa, um dos principais dos fariseus para comer pão, e está muito calmo, tem que ser rico. Vamos lá. Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa, um dos principais fariseus para comer pão, eles estavam observando. Vamos parar por aqui. Primeira situação. Jesus entrou na casa de um dos principais fariseus. Num dia de sábado. Um sábado. O que é que acontecia no sábado para o judeu? Pela lei de Moisés, era o dia separado para o Senhor. E faziam uma festa. Os principais fariseus, as pessoas mais importantes do seu tempo, ele diz, um dos principais do grupo dos fariseus. Quem eram os fariseus? Os judeus se dividiam em aquilo que se chamava seitas, não no sentido negativo das seitas do dia de hoje. Eu vou dizer grupos. Por que se dividiam em grupos? Porque uns eram escribas, os outros eram fariseus, os outros eram saduceus, eram divididos em grupos, como se fossem genealogias separadas para coisas específicas, nomeadamente do ponto de vista religioso, do ponto de vista do estudo das Escrituras. Tinha até grupos guerreiros. Aliás, o grupo a qual pertencia João Batista, que vivia no deserto, era conhecido porque tinha uma faca chamada sicaco. Era uma faquinha assim, virada assim, parecia uma garra, porque eles lutavam, combatiam outros povos que adoravam outros deuses. Então, o grupo dos judeus era dividido em vários grupos, e o grupo dos fariseus era tido como os mestres, os doutores da lei, juntamente com os escribas. Eram, do ponto de vista religioso, o topo da pirâmide.
as pessoas mais importantes do ponto de vista religioso, do ponto de vista da organização social, do ponto de vista da imposição das leis e do cumprimento das leis entre os judeus. Quando Paulo fala sobre quem era, o que é que ele diz? Judeu, fariseu, zeloso, não é o que ele fala? Irmãos, estão estudando EBD, então sabem o que Paulo fala sobre aquilo que ele era antes de conhecer Jesus. E porquê é que conhecer Jesus transforma as pessoas? Porquê é que esses ideais de religiosidade, de cumprimento da lei, é transformado quando alguém conhece Jesus? Isso é o que nós vamos aprender um pouquinho hoje. Então Jesus recebe um convite, porque ninguém entrava na casa de ninguém, apesar das casas estarem abertas para a ceia, mas ninguém entrava na casa de alguém importante para comer, diz ali que era para comer o pão, para compartilhar a comunhão do alimento, sem ser convidado. Então a primeira coisa que nós aprendemos neste texto, na parte A deste versículo, é que Jesus foi convidado a entrar na casa para comer o pão com os principais fariseus. Mas vamos à pergunta. Lucas está se encaminhando para o final do livro. Jesus está se aproximando de Jerusalém. Os fariseus estavam de boa com Jesus? Estavam de amizade com Jesus? Foi um grupo que acolheu Jesus, passou a ser um amiguinho de estimação? Os fariseus estavam prontinhos para pôr as suas garras de fora e silenciar Jesus. Só que a lei judaica tem uma coisa na lei que dizia assim: guarda o sábado para o Senhor. Quem não guardasse o sábado poderia ser morto. Então o fariseu que convidou amavelmente Jesus para comer, para cear junto, desde o final do versículo B, que eles convidaram, mas estavam observando. Este observando não é aquela coisa que chegou alguém visitante à igreja, que nós ficamos com curiosidade de saber quem é e abraçar. Não é essa curiosidade de acolhimento, de amor. É o observar à espera que o pé resvalasse, que Jesus mostrasse aquilo que vinha mostrando e assim eles tivessem argumentos para se moverem contra Jesus. Olha que coisa interessante. É convidado para cear, para compartilhar, mas principalmente para ser observado. Observar, neste ponto da Bíblia, pode ser traduzido para espreitar ou espiar. Então é uma observação com um objetivo. Aqui alguém já observou alguém com um objetivo? Vou dar um exemplo menos malévolo. Alguém contrata alguém para trabalhar. De vez em quando vai dar uma espiadinha para ver se a pessoa está correspondendo. Acontece? Pedreiro, isso é maligno. O pedreiro e todos os pedreiros da vida. A gente só não observa o padeiro porque ele faz o pão lá dentro e não dá tempo, senão a gente observava. Não pode tirar o olho, diz a irmã Lídia. Assim estavam os fariseus, não pode tirar o olho. Como um pai cuidando de um filho que lhe dá liberdade para alguma coisa, mas fica espiando. O pai que ajuda o filho a aprender a andar de bicicleta, que solta a bicicleta para que o filho pedale, mas fica de longe, observando, espreitando, com uma curiosidade boa, de cuidado. Mas este observar dos fariseus não era de cuidado sobre Jesus. Jesus era um pedreiro que estava construindo as casas de uma forma diferente, do ponto de vista religioso. E os fariseus estavam de olho, à espera que o prumo não estivesse alinhado com a lei. O prumo religioso de Jesus batia de frente com a lei de Moisés. E o sábado era a principal razão deste convite e desta ação. Aconteceu num sábado que, entrando Jesus, na casa de um dos principais dos fariseus para comer o pão, eles estavam observando. Versículo 2: E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. A palavra hidro significa
então um homem que acumulava líquido no seu corpo. Isso não é uma doença. A hidropisia, ou essa doença, é resultante de uma outra doença. E naquele tempo era uma doença que poderia levar à morte. Curiosamente, o grupo que o convida, o dono da casa, do grupo dos fariseus, convida Jesus para cear, para estar ali sentado à mesa, num sábado, e coloca em frente a Jesus um enfermo. Que coincidência! Assim faz o inimigo das nossas vidas. Vai colocando adereços nas coisas para a gente cair fácil. Ele sempre nos oferece aquilo que não nos pode dar porque não é dele. Sempre. E sempre vai ao encontro das nossas necessidades ou da nossa piedade. Ele sempre se move em função dos objetivos que quer alcançar. O que queria alcançar um fariseu que pega num enfermo e coloca à frente de Jesus num sábado? Inocentemente, aquele homem doente estava ali passeando, entrou na casa do fariseu exatamente no momento em que Jesus entra. E Jesus fecha os olhos e diz assim: hoje é sábado, não te vou curar. É isso que acontece, irmãos? Não. Vamos continuar lendo. E Jesus respondendo falou aos doutores da lei e aos fariseus. Jesus questiona: é lícito curar ao sábado? Olha que coisa! Jesus disse um pastor aí, logicamente isto é metafórico, era meio doido, metaforicamente falando. Porque ele vira-se para os doutores da lei, conhecem a lei como as suas mãos, de cor recitam os 5 primeiros livros da Bíblia, de cor. Para ser mestre e doutor da lei era preciso saber de cor. Imaginem, o Pentateuco, os 5 primeiros livros. E pergunta aos fariseus, conhecedores da lei, que tinham armado a arapuca para Jesus, pergunta a Jesus: é lícito curar ao sábado? Imagino que os fariseus devem ter ficado confusos. Porque pela lei de Moisés, o que é que eles deveriam ter respondido? Vamos passar à frente e ver o que é que respondem os fariseus. Eles, porém, calaram-se e, tomando-o, o curou e despediu. Eles, porém, calaram-se e, tomando Jesus, o enfermo, o curou e o despediu. 2 coisas chamam a atenção neste versículo. É quando nós somos demasiadamente legalistas, quando nós somos demasiadamente orgulhosos, quando nós somos demasiadamente religiosos, muitas vezes ficamos sem saber o que responder. Quando somos desafiados aos pontos, aos extremos, entre a lei e o amor, a gente não sabe o que responder. Contar uma história. Num aniversário de uma igreja, não interessa qual, não interessa quem, mas é real, não é apenas uma história. Fizeram uma encenação. Eu acho que já contei, mas vou contar de novo. Já contei, Isabel? Não sei, não foi. Isabel, sabe tudo e o Filipe conta, então se eu já contei, fala assim, já contou. Fizeram uma encenação. Um membro da igreja vestiu umas roupas de bêbado, de vagabundo, maltrapilho, de pedinte, entrou todo chamuscado dentro da igreja, ensinando que estava totalmente embriagado. Entrou num culto de aniversário, na noite de aniversário, durante a pregação. E no meio da igreja ele sentou-se. Entre ele e as pessoas começou-se a abrir uma cratera. As roupas cheiravam mal, eles cheiravam mal. A ensinação foi boa. Não sei se ele se arregou com alguma coisa, mas com certeza fez. Porque a igreja foi abrindo uma cratera à volta daquele homem e as pessoas foram se afastando.
O que diz a lei de Deus? Amar o teu próximo como a ti? O que nos impede de amar as pessoas? Porque a lei ali impedia Jesus de curar aquele homem. Exercer misericórdia, exercer piedade, curar, libertar aquele homem. Era uma necessidade de Jesus pelo amor. Ele veio pelo amor. Mas aquele rapaz entrou na igreja camuflado e abriu-se uma grande cratera. Até que de repente explicaram quem ele era. E todo o mundo fez. Respirou de alívio. O bêbado já não é bêbado. O pedinte já não é pedinte. O mal cheiroso é o nosso irmão. Não nesse sentido, não é? Até aqui estamos bem. Porquê? Porque refletimos a necessidade de auxiliar os outros. Refletimos uma atitude e uma ação dentro da igreja e refletimos que temos que mudar o comportamento em relação àqueles que chegam. Beleza. Isto foi contado num sábado, também de aniversário da igreja em que nós os dois éramos membros. No domingo, foi sábado, foi convidado um pastor, onde os dois pastores tinham feito a encenação, um era pastor e o outro era um encenador. No domingo, entrou pela porta da igreja, domingo, um homem, mal cheiroso, todo rasgado, bêbado, e sentou no terceiro banco da igreja. No sábado fomos levados a pensar na necessidade de exercer o amor. No domingo, Deus, pela ação do seu Espírito, testou a igreja enviando um bêbado real, que durante o culto, durante a pregação do pastor, estava incomodando. Falava alto, interrompia, enjoava. O que aconteceu? A igreja toda se levantou, abraçou o homem, puxou para perto, foi dar um banho, deu um café, vestiu a roupa e mandou o homem seguir curado. Dois diáconos foram convocados para tirar aquele homem dentro da igreja. Não fiquem horrorizados. Se acontecesse no nosso meio, talvez fizéssemos o mesmo. Isto tem que nos levar a refletir onde nós queremos chegar com o legalismo, com a religiosidade, com os nossos conceitos ou com o amor de Deus. Porque Jesus entrou na casa de alguém que estava prontinho para lhe pôr as garras e silenciá-lo. Estava sendo incómodo demais. Porque abanava as estruturas religiosas. Colocaram o enfermo como provocação. E Jesus pergunta: é lícito curar ao sábado? Eles, porém, calaram-se. Cuidado quando nós nos silenciamos e estamos negligenciando o reino, o amor de Deus e a obra do Senhor. A igreja não é para estar silenciada. A igreja é para propagar o Evangelho de Cristo Jesus. Podemos ter inúmeras leis, mas se elas afastarem as pessoas, as leis não valem nada. Podemos colocar um monte de barreiras e limites. Se elas não alcançarem vidas para o Senhor, elas não valem rigorosamente nada. E versículo 5. E respondendo-lhes disse: qual dentre vós, agora é a provocação de Jesus, qual dentre vós, caindo-lhe num poço, em um dia de sábado, o jumento ou o boi, em alguns, mas a Bíblia vai dizer o filho ou o boi, e não o tira logo? Não era lícito fazer nada para resgatar uma vida, porque a lei não permitia. E Jesus pergunta: se cair, isto é uma referência a um escrito do Antigo Testamento, se cair o jumento ou o boi, como eram importantes porque refletiam aquilo que financeiramente as pessoas tinham, as suas posses, a prosperidade dada por Deus, cair num jumento ou um boi, lá num buraco, num poço, qual de vós não irá tirar logo, não irá resgatar? Versículo 6. E nada lhe podiam replicar sobre isso. O que é que isto significa?
Significa que nós temos dois pesos e duas medidas. Quando é connosco, é de um jeito. Quando é com os outros, é de outro jeito. Quando era Jesus curando, ele não pode. Temos que o agarrar, temos que o silenciar, temos que o matar. Mas quando é connosco, tudo muda de figura. Entrou um bêbado na igreja e não foi acarinhado pela igreja. Havia uma necessidade que aquele homem que entrou tinha. Eu e a Mari fomos chorando para casa. Pensando que o ministério era necessário levantar na igreja para estar preparado para receber um homem de Deus. Ou uma mulher. Fomos pensando, conversando para casa. Não ficámos horrorizados com o sábado, não ficámos horrorizados com o domingo. Mas nada poderíamos fazer. Se calhar não fizemos tudo o que podíamos. Apesar de não estar no controle das nossas mãos, poderíamos ter saído da igreja, poderíamos ter feito algo por aquele homem. Não fizemos. E Jesus está ali, está sobre o fio da lei. Sábado. Existe gente hoje que entende que o sábado tem que ser guardado. Porque a lei de Moisés diz que tem que ser guardado. Quem assume isso para a sua vida, e eu respeito, em questão de liberdade, de culto e religiosa, não leu a continuidade da Bíblia. Porque diz que Jesus, que a lei só faz sentido a partir de Jesus, se ela for lida pelo prisma, pelo filtro do amor. Ele não veio contrariar a lei, nem os profetas, mas a sua graça transformou todas as coisas. A pergunta foi, pastor, e guardar o sábado? Porque nós reunimos no domingo. Por que é que nós reunimos no domingo? Por que é que o domingo para nós, primeiro dia da semana, passou a ser o dia do Senhor? Porque com o advento do cristianismo, nós não somos judeus, nós somos cristãos. Nós seguimos a Cristo. Com o advento do cristianismo, a ressurreição de Jesus foi no simbolicamente representa tudo aquilo que Deus fez para nós e por isso o domingo passou a ser para nós um dia importante de reflexão, de reunião daqui está. Mas vou-vos falar algo que tem que servir para a minha vida e para a vossa. Na agenda da semana tem terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. A nossa vida com Deus não pode ser fragmentada nos dias. A nossa vida com Deus tem que ser testemunhada, cultuada e vivida no dia a dia do nosso correr, da nossa semana. Fala, Thalita. Posso falar um pouquinho? Pode. Estava no supermercado, eu e minha filha, comprando algo para formar uma cesta, para doar para a pessoa. Aí eu estava comentando com a minha filha, conversando com ela, e uma pessoa se aproximou e falou, que leva esse pequeno que está mais barato. Eu disse para ela, olha querida, eu tenho que comprar como se fosse para mim. Por que eu vou comprar de terceiro? Que é para outra pessoa. Tem que comprar aquilo que serve para mim, doar para a pessoa. Infelizmente, nós somos, por vezes, redutores na ação de amor. E quando nós amamos ao próximo, como Jesus nos desafia a fazê-lo, do ponto de vista diário, nós não amamos o próximo como a nós mesmos. Nós não cuidamos do próximo como cuidamos de nós mesmos. Nós não estamos felizes nem satisfeitos se o nosso ego não estiver cheio na medida que nós queremos. Há pessoas que lutam a vida toda por poder, falando claramente para vocês. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? De que adianta ter todos os cargos, ter todos os reconhecimentos e não ter uma vida de humildade, uma vida dedicada ao Senhor e ao Reino? Pastor, a vida resume-se a isso. Resume. Porque nesta vida, meus irmãos, nesta vida, não levamos nada, gente. Temos que procurar conforto para a nossa família, sim. Temos que ter um trabalho digno, sim. Temos que testemunhar de Cristo, sim. Temos que edificar o nosso lar, viver família, sim.
Temos que ter alguma segurança financeira, sim. Temos que ter alguma reserva, sim. A Bíblia adverte sobre isso, ensina sobre isso. Mas do que adianta ter essa vida toda e não ter Jesus? Do que adianta olhar para uma lei e dizer assim, não pode curar ao sábado, e alguém está ali com uma doença que é para a morte, não naquele instante, mas mais tarde não vai ser, iria morrer pela morte. Até porque o conhecimento científico e médico daquele tempo não era o mesmo de hoje. O que adianta todo esse amor que a gente proclama, todo esse amor que a gente confessa, e no momento da necessidade nós estamos fora? Hoje eu não posso. Hoje eu não posso atender, não posso auxiliar, não posso escutar, porque estou muito ocupado. Hoje não é o dia porque não dá para mim. Quando um irmão ligar para vocês e disser assim, preciso de falar, nunca responda, te ligo mais tarde. Quando alguém te procurar para... não para fazer fofoca, né? Mas com uma necessidade de procurar para fofoca, muita gente procura. Não é? E nunca fala sobre si. A fofoca nunca nos envolve. É sempre terceiro. Mas quando alguém chegar com uma necessidade, não diga, meu irmão, agora estou correndo, mais logo te procuro. Preciso de uma oração. Liga aí para o pastor porque eu estou ocupado, agora não dá certo. Jesus atuou na hora. Diz a Bíblia que Jesus o curou e o despediu. Simples. Simples. Uma ação de amor feita num instante, com a simplicidade e com a brevidade que só Jesus pode fazer na nossa vida, como fez na vida do povo. O legalismo impedia. A arapuca foi montada. Jesus entrou nela. Por mim e por vocês. Jesus fez cumprir a história de acordo com o desejo do Pai e entrou nesta arapuca para acirrar mais os fariseus, para acabar pregado numa cruz. Por mim e por vocês. Até onde estamos dispostos a ir? Até onde estamos dispostos a filtrar? Pastor, então significa que apesar das leis é tudo liberal. Não é isso que o pastor está falando, não. Tem que haver um filtro. E o filtro é o caráter, o comportamento e o amor de Jesus. Tem que haver um filtro para nós analisarmos cada circunstância, cada situação. A gente pode aceitar as pessoas para cuidar delas. Não pode aceitar o seu pecado. Ponto. Mas Jesus foi convidado para entrar. Ele entrou. Foi convidado para cear. E ele entrou. Foi convidado a não mostrar a sua misericórdia para se rebaixar aos fariseus e com isso poupar a sua morte. Ele não se rebaixou. Quantas vezes nós estamos em ambientes, sabemos aquilo que professamos, sabemos em quem temos crido e depois a gente se silencia. É o mundo que tem que se silenciar e é a palavra de Deus que tem que falar mais alto. Estamos coniventes com o mundo, com o pecado, com as escolhas, com as leis do mundo e não estamos debaixo da lei do Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. É aquilo que é o comportamento nosso, deve ser o nosso comportamento. O mundo tem te chamado, ou como chama. O mundo quer te silenciar ou como quer. Os fariseus daquele tempo continuam cada vez mais presentes. E não apenas fora da igreja. O fariseísmo continua presente e latente no comportamento de muita gente. Tem que ser erradicado. Nós somos convocados para entrar. E a gente entra. Nós somos convocados para cear e a gente ceia. Nós somos convocados a nos calar e a usufruir de um espaço. Cheguei na casa de alguém para visitar. Não foi aqui. Pessoa importante dentro da igreja. Existe música no mundo e existe música no mundo.
Existem pessoas inspiradas que escrevem lindas poesias. Não conhecem Cristo, mas de alguma forma, pela palavra que escrevem, testemunham do amor, não é, irmão? A Deus. Há musicalidade e letras de músicas do mundo bonitas de ouvir. Criações, pessoas que não sabem que foram alcançadas pelos dons do Espírito, não reconhecem a ação de Deus nas suas vidas, mas que escrevem coisas extraordinárias. Mas há muito lixo. E nessa máscara farisaica de crente, de prumo, de vida, de comportamento social, de exemplo na igreja, chegámos ao portão dessa casa e a música era do mais baixo que existe, do mais lixo que existe. Não existe mais profundo do poço do que alguém que coloca uma máscara e que mostra aquilo que não é. Aqueles fariseus eram os mestres da lei. Aqueles fariseus sabiam tudo do sábado. Mas a máscara caiu quando Jesus, por ação de amor, curou aquele homem e o despediu. O comportamento não é aqui. Aqui vocês estão e eu estou à vista uns dos outros. Estamos nos observando. Quem nós somos quando saímos daquela porta? O que eu estou fazendo quando ninguém está observando? Jesus não se preocupou com ser observado. E nós? Estamos nos preocupando? Jesus não se preocupou em quebrar uma lei para curar alguém. E nós? Estamos nos preocupando? O Evangelho pregado por João Batista era o Evangelho do arrependimento. O que é a gente se arrepender? É mudar o rumo. É mudar a trajetória. É analisar aquilo que não estamos fazendo bem e melhorar. É buscar, através do Espírito, sermos a nossa melhor versão. A melhor versão de nós mesmos a cada dia. Isso é um arrependimento que está associado a uma palavrinha tão bonita de falar, que se chama santificação. Como aqueles fariseus se consideravam santos, porque cumpriam a lei. O jovem rico disse: Mestre, tudo o que está na lei eu cumpro. Mas o que preciso fazer para ir com o Senhor, para poder alcançar uma morada celestial? Chega de máscaras. Chega de comportamentos legalistas. O que é necessário é refletir a luz de Cristo no nosso vida. Não somos perfeitos. Nenhum que aqui está é perfeito. Ninguém. Começando por mim. Nenhum de nós é isento do pecado. Começando por mim. Nenhum de nós é ausente de necessidade de arrependimento e mudança. Nenhum. Não existe aqui um único justo, diz a Bíblia. Paulo vai dizer que todos pecaram, todos pecam. Destituídos estão do reino dos céus, do reino de Deus. Arrependimento, mudança, observação da lei, mas acima de tudo, cumprimento do mandamento do amor de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Como fica fácil ser igreja, como fica fácil viver a vida se nós nos basearmos apenas nestes dois mandamentos. Chego lá fora e vou xingar o irmão. O que é que diz a lei? Amar ao teu próximo como a ti. Eu posso xingar o irmão. Eu posso fazer fofoca do irmão. Eu posso estar por trás minando o caminho do irmão. Eu posso estar julgando o irmão. Pastor, aquilo que o senhor está falando a gente já ouviu vezes sem contas. Eu também já ouvi. E por isso o arrependimento tem que voltar a transformar todos os dias. O barro tem que ser moldado todos os dias pelo outro, para nos transformar em vasos de honra, para a honra e glória do Senhor. Como nós precisamos de refletir no nosso dia a dia, todos os dias. Como nós precisamos de mudança todos os dias. O pastor não está julgando ninguém aqui, não. O pastor está olhando para si, para mim.
Estou entendendo que eu tenho, pela palavra de Deus, pela ação do Espírito, que eu tenho que melhorar a cada dia. Melhorar como? No cuidado aos irmãos. No zelo pela obra. No cuidado com a minha esposa, com a minha família. No meu comportamento com os meus vizinhos, com os meus amigos, com os desconhecidos. Transformação. O meu compromisso hoje com Deus é eu quero ser algo melhor. Retira de mim tudo aquilo que não te interessa e faz-me não ser um fariseu. Eu não quero ser fariseu do tempo moderno. Eu não quero ser legalista se isso me impedir de amar os irmãos. Alguém está em pecado. O que diz a lei? A mulher havia adulterado. Os fariseus e saduceus se juntaram com a mulher do centro para ela ser. A simplicidade de Jesus impacta o meu coração de uma forma extraordinária. Jesus escreveu algo na areia do chão. E o que é que ele disse? Quem não tem pecado? Jesus está dizendo hoje para nós, igreja, quem está vivendo na lei e não está amando, muda de trajetória. Quem está tentando criar uma arapuca para que Deus caia nela e os nossos caprichos sejam satisfeitos, retire esse ideal. Quem está querendo ser maior do que Jesus, retire isso da sua vida. Quem está querendo orgulhosamente assumir um cargo que não é seu, faça, venha. Mas quem não está preparado para amar, se arrependa e se reconduza ao caminho, verdade e vida que é apenas e só Jesus Cristo. Amém. Jesus entrou para comer um pão, mas Jesus nunca vai a nenhum local por acaso. Sempre existe uma intencionalidade. Qual a nossa intencionalidade no dia a dia? No nosso lar, na nossa empresa, na nossa igreja. Qual a nossa intencionalidade? Jesus não fazia nada ao acaso. O seu objetivo era amar cada um de nós. Qual o objetivo nosso no nosso dia a dia? Na escola, que é uma guerra. Na academia, não é, Filipe? Levantando um peso, conseguindo levantar mais peso a cada dia, dizendo glória a Deus. Em todo lado, nós irradiamos uma luz que não é nossa. É Jesus. Que Deus abençoe o nosso dia. Estaremos agora orando para dar início à nossa EBD e assim prosseguirmos o nosso culto. E no final reuniremos novamente para orar e para dar por finalizada a nossa manhã, já nos preparando para o culto da noite. Chamar que a Deus, me cai a Deus. Tem que orar. Senhor, nós somos gratos pela Tua palavra aos nossos corações nessa manhã. Muito obrigado, Deus, que essa palavra foi profunda para mim e com certeza para todo aquele que esteve nessa manhã. Ó Deus, como a gente sente falta de muitos irmãos que precisam ouvir a Tua palavra para adorar o Senhor juntamente com as suas famílias e hoje não estão aqui para ouvir uma palavra tão abençoada para o nosso coração. Abençoe a tua igreja de uma forma especial, para que cada dia ela se una, ó Deus, para a glorificação do nome do Senhor. Senhor, para que essa igreja se preocupe com esse bairro, para que leve a palavra que aprende aqui na EBD para aplicar nos corações daquelas pessoas que ainda não conhecem a Ti. Abençoe a tua igreja de uma forma tão carinhosa, ó Deus, para que ela possa sentir um desejo de levar essa palavra de salvação a essas pessoas, ao nosso Pai. E que a nossa família, ó Deus, possa ser edificada cada dia pela tua palavra. Amém. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Vamos então dividir em classes. Vamos formar as nossas classes, jovens e adolescentes, juntamente com o Filipe, terminar e volto com a bebê. Terminar aqui. As crianças com a irmã